Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Profeta Isaías, capítulo 62. Profeta Isaías, capítulo 62. Eu vou ler do verso 1 ao verso 7. Acompanhe essa leitura, por favor. Está escrito assim: por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha como objeto de louvor na terra. Amém. Irmãos amados, acho que boa parte de vocês tem ciência de que na década de 90, no começo da década de 90, houve em todo o Brasil um desejo imenso, uma busca intensa até, por parte de muitas igrejas, inclusive desta, por um reavivamento espiritual. Nós tivemos conferências, congressos, em todas as partes do Brasil, e muitos de nós se debruçaram sobre livros, sobre este assunto. Eu procurei ler tudo o que tinha sobre o assunto, buscando os livros mais antigos, tirando cópia, xerocópia e rebuscando essas obras. Visitamos África do Sul, Passisabando, visitamos Coreia do Sul, para ver o que Deus estava fazendo. E aquele assunto queimou profundamente o nosso coração naquela ocasião. Mas, de repente, este entusiasmo, ou esta chama, ou este ardor, ou esta busca, não só no Brasil, mas em outros lugares, foi perdendo aquele calor, e outras agendas, e outras coisas, e outros fatores foram nos levando a colocar isso em stand-by, deixando essa busca prioritária talvez para o segundo plano. Mas hoje eu gostaria de retomar este assunto, à luz desse texto, para dizer para a nossa igreja que nós não podemos nunca desistir de aguardar de Deus um tempo de refrigério, uma poderosa visitação do Espírito Santo de Deus, um tempo de restauração.
de não nos conformarmos com a aridez do nosso coração, de não nos conformarmos com uma vida cristã apática, colocada no piloto automático, com frutos magros, com resultados pífios, com a falta de entusiasmo do nosso coração, a falta de vibração com as coisas de Deus, com uma religiosidade conformada com este século, onde nós vamos nos aculturando este mundo, nos deixando envolver por as coisas deste século, formatando a nossa mente, desaquecendo o nosso coração. E eu gostaria hoje de conclamar mais uma vez esta igreja a retomarmos essa agenda. Aqui está o profeta Isaías, renovando o seu amor por Sião, que é um retrato da igreja, dizendo que não se calaria por amor de Jerusalém, que não poderia esmorecer, que os seus joelhos não poderiam ficar trôpegos, que a sua voz não podia ficar calada, que Jerusalém, que Sião, que um retrato da igreja que estava desolada, desamparada, solitária, vivendo um momento de crise, não poderia continuar desse jeito, mas que precisava ser uma coroa de glória na mão do Senhor, uma diadema real na mão de Deus, que este povo que estava desolado, como Jerusalém estava, precisava ser desposada, amparada, habitada, para que Deus tivesse tanto prazer no seu povo como um noivo se alegra da sua noiva. E aqui, amados, eu queria me deter apenas hoje de manhã nos versos 6 e 7. Porque os versos 6 e 7 retratam o clamor deste profeta por esse tempo de restauração. E eu queria que a igreja, em uníssono, com a voz bem eloquente, bem clara, lesse comigo esses dois versos, por gentileza. Toda a igreja comigo, versos 6 e 7. Vamos ler. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Amados, aqui é uma oração por um reavivamento espiritual. E é preciso dizer que todos os avivamentos bíblicos e históricos foram precedidos por esse tempo de oração. É quando o povo de Deus se volta para Deus, é que Deus se volta para o povo, para restaurá-lo. É sobre a terra seca que Deus derrama água, torrentes. É um povo que clama por Deus, aspira a Deus, deseja Deus, tem sede de Deus, tem fome de Deus, anseia Deus mais do que as bênçãos de Deus. É que essa restauração vem. Então eu gostaria de, à luz desses dois versos, 6 e 7, olhar aqui o que é uma oração por reavivamento espiritual. Em primeiro lugar, irmãos, é uma oração cheia de expectativa. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Todos vocês conhecem esse background, esse pano de fundo, das cidades antigas da época serem amuralhadas. Naquela época não tinha os sistemas de defesa que nós temos hoje, de proteção que nós temos hoje. Naquela época as cidades corriam o risco de serem invadidas por inimigos, e de suas casas serem incendiadas, de seus templos serem queimados,
e então se cercava a cidade de muros. Nisso estava a segurança da cidade. Mas esses muros tinham, de tempo em tempo, de espaço em espaço, torres, muros com torres, e nessas torres ficava um vigia, para que ele ficasse atento para o cenário que estava ao redor. E esse vigia, ou esse guarda, tinha duas responsabilidades essenciais. Primeiro, ele precisava ficar atento para ver se chegaria algum perigo, algum ataque, algum inimigo. E quando ele via um inimigo, cabia a ele tocar a trombeta para dentro dos muros e avisar a chegada do inimigo, a chegada de uma ameaça e de um perigo. Quando a igreja se posiciona em oração, a primeira coisa que ela precisa fazer é abrir os olhos para vigiar. Há muitos perigos que ameaçam a igreja, há muitas ameaças à igreja, há muitos ataques à igreja, há muitos arsenais perigosos lançados sobre a igreja, há muitas flechas venenosas que vêm sobre a igreja. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter os olhos abertos e vigiar, irmãos, para que a igreja não seja atacada, não seja atingida pela fúria do inimigo, pelas armas do inimigo. Mas o guarda também era aquele que ficava cheio de expectativa, de socorro que podia vir, de aliados que podiam chegar. E então, ao ficar em cima do muro, ele tinha a grande expectativa do socorro e da ajuda. De onde vem o nosso socorro? Do braço da carne? Não. O que Abacuque fez, se colocou no muro para aguardar uma resposta de Deus. Nós devemos estar com os olhos abertos esperando o socorro de Deus. Nós devemos estar com a palavra aberta esperando o socorro de Deus. Nós devemos estar com o coração apercebido para esperar a intervenção de Deus. É quando a igreja ora, irmãos, é que ela espera de Deus, as manifestações de Deus, porque essa oração que sobe do altar para o trono, ela vem do trono para a terra, em termos das grandes intervenções divinas na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação. É uma oração cheia de expectativa. Quem ora tem expectativa, quem ora tem olhos abertos, quem ora aguarda a resposta, quem ora quer ver a intervenção de Deus em resposta da sua oração. Mas notem comigo que esta oração por avivamento ela tem uma segunda característica. Está escrito ainda: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. É uma oração perseverante. Como nós temos dificuldade, irmãos, em perseverar em oração. Nós temos tempo para um churrasco, nós temos tempo para uma festa de aniversário, nós temos tempo para um futebol, nós temos tempo para o lazer, nós temos tempo para as nossas agendas, nós temos tempo para qualquer outra coisa, mas nós estamos ocupados demais para orar. As nossas reuniões de oração estão no CTI espiritual. Nós começamos, mas não continuamos. Nós não temos perseverança na oração, de dia e de noite, de clamar a Deus. E quando eu leio a Escritura, a ordem de Deus é orar e perseverar na oração, é de não desistir, é de não retroceder, é de não enfraquecer as mãos, é de não deixar os joelhos ficarem trôpegos, é de buscar ao Senhor até que Ele se manifeste. É orar e continuar orando, é perseverar em oração, ainda que você não veja um sinal de uma nuvem, e você persevera, e você ora de novo, e você não vê sinal, e você persevera, até que Deus se manifeste, você persevera, até que, de dia e de noite. Se você olhar para a Bíblia, e se você olhar para a história da igreja, você vai notar isso, que muitas vezes os irmãos do passado oraram meses, anos, décadas, até que os céus se fenderam, até que a restauração chegou, até que um tempo de refrigério veio sobre a igreja.
Mas em terceiro lugar, irmãos, notem comigo ainda, esta oração por avivamento é uma oração ousada, porque o verso 6 diz assim: vós os que fareis lembrar do Senhor. Para mim essa é uma das coisas mais incríveis da oração, porque você pode levantar a seguinte pergunta: será que Deus precisa ser lembrado? Será que Deus se esquece? Será que Deus tem amnésia? Será que Deus não sabe o que Ele falou? Mas quando o texto diz, vós os que fareis lembrar do Senhor, aqui tem uma coisa fundamental numa vida vitoriosa de oração, é que Deus tem compromisso com a sua própria palavra, e a igreja que ora vitoriosamente é uma igreja que ora a palavra, que ora firmada nas promessas de Deus. É aqueles que chegam para Deus e Deus, o Senhor prometeu, Deus, o Senhor falou, Deus, o Senhor disse, e então com base naquilo que tu prometeste, eu estou aqui, Senhor, como fez Josafá, como fez Daniel, como fez Neemias, como fizeram os homens de Deus no passado. Eles oraram as promessas de Deus. Por quê? Porque Deus não permite que nenhuma das suas promessas caia por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Temos nós orado assim? Temos nós lembrado a Deus o que Deus prometeu a nós? Conhecemos nós as promessas de Deus? Reivindicamos-las? Insistimos com Deus nesse sentido? Oh, amados, quanto falta a nós mais empenho nisso, de estudar mais a nossa Bíblia, de conhecer mais as promessas de Deus, de nos alimentarmos mais das promessas de Deus, de orarmos mais as promessas de Deus, de lembrarmos mais a Deus o que Ele prometeu a nós. É Ele quem nos ordena fazer isso. Mas em quarto lugar, confiram comigo, a oração por avivamento é uma oração ininterrupta e infatigável. Olha ainda o versículo 6, quando ele diz assim, não, lá no finalzinho, não descanseis. É claro que quando você ora, você se cansa, e nada cansa mais do que oração. Eu já tenho participado de reuniões de oração, onde alguém se ajoelha para orar, e faz uma longa oração de 5 minutos, não tem mais nada para falar com Deus. Oh, amados, nós estamos perdendo a intimidade com Deus. A nossa oração às vezes é mecânica, é formal, é apenas uma expressão religiosa de frases pré-fabricadas. Se você estiver no culto, você escuta a mesma oração. Se você não tiver, você sabe o que foi orado lá. Nós não temos um despejar da alma, nós não temos um derramar do coração, como Ana, que apenas balbuciava, mas a sua alma era despejada ali. Nós não sabemos o que é passar noites conversando com o Pai, tendo deleite no Pai. Não descanseis. Eu fico olhando o que foi um homem como David Brainerd orando em cima da neve, a ponto de suar sua roupa, estirado no chão, para ver um reavivamento no meio de índios canibais. Eu fico orando Jesus Cristo numa noite fria, suando sangue no Getsemane. Orar é uma batalha, irmãos. As nossas orações têm sido rasas demais, superficiais demais, egocêntricas demais, humanistas demais. E o texto está dizendo, se você quer mesmo um avivamento, uma visitação de Deus, para que a igreja se torne uma coroa de glória na mão do Senhor, você não pode descansar. Não pode descansar, não pode arreiar as armas, não pode jogar a toalha, não pode desistir.
Mas notem comigo, em quinto lugar, a oração por avivamento, irmãos, é uma oração importuna ou ousada. Olha comigo o versículo de número 7, como é que começa? Está escrito assim: não descanseis, nem deis a Ele, ou seja, não deis a Deus descanso. Você já imaginou o que é isso? E você importunar a Deus? Nas palavras de Lutero, você bombardear o céu? E você chegar para Deus e Deus, o Senhor prometeu. E aí amanhã você chega, Deus, o Senhor prometeu. Senhor, é a tua palavra que diz, Senhor, é a promessa da tua palavra, eu estou aqui de novo. Senhor, eu estou aqui outra vez. Meu Deus, de novo reitero o meu pedido. Pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, pelo reavivamento da igreja de Deus neste país. Senhor, eu continuo insistindo. Senhor, eu estou batendo a porta outra vez. Senhor, eu bato outra vez. De novo, Senhor, estou aqui. O Senhor, tu fizeste, faz de novo, Senhor, eu estou aqui insistindo outra vez. Oh, amados irmãos, nós precisamos reaprender isso. Agarrarmos-nos ao Senhor como Jacó: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. É dizer com Moisés: ou o Senhor perdoa esse povo, ou então risca o meu nome. É você insistir como aquele jovem de Oxford: Senhor, reaviva a tua igreja. Mas notem mais, irmãos, em sexto lugar, esta oração é uma oração que não abre mão da resposta. Olha o versículo 7 ainda comigo, quando ele diz assim: não deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém. Para mim, uma das frases mais fortes na Bíblia sobre oração é esta: até que. Até que. Até quando a igreja deve orar por um despertamento espiritual? Até que Deus desça, Deus restaure. Na linguagem do capítulo 64, que está aí na sua própria página aberta aí, o profeta ora e diz: ó, se fendesse os céus e descesses. Ele ora para Deus rasgar o céu, ele ora para Deus descer, ele ora para Deus se manifestar, ele ora para a manifestação de Deus ser como um fogo que faz ferver a água, inflamar os gravetos. Até que, foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que eles fizeram? Foram para o cenáculo e todos, unânimes, perseveraram em oração, até que, diz Atos 2, os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram profundamente revestidos com o poder do Espírito Santo, e a partir daí a igreja se espalha para o mundo inteiro no poder do Espírito de Deus. Até que. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo em sétimo e último lugar, que esta oração por avivamento é uma oração específica por restauração. Veja o verso 7 na parte final, quando diz: até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ele não está pedindo bênçãos materiais, ele não está pedindo libertação política, ele não está pedindo sucesso, ele está pedindo restauração do povo de Deus. Quando nós avaliamos a nossa própria oração, quantas vezes nós focamos quase toda a nossa oração em cima de nós mesmos? Abençoa a minha vida, abençoa a minha saúde, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha casa, abençoa a minha, abençoa o meu, e o meu, e o meu, e o meu, e nós estamos num reducionismo imenso, colocando-nos como centro do universo, quando a oração por avivamento é que Deus visite o seu povo e restaure o seu povo e restaure a sua igreja e a ponha por objeto de louvor na terra. Pense comigo, se a igreja hoje está sendo objeto de louvor na terra.
mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pela sua piedade, às vezes escarnecida nas passarelas de carnaval, a igreja e o nosso glorioso Redentor. E a igreja sendo humilhada tantas vezes, zombada tantas vezes, escarnecida tantas vezes. E está aqui o profeta dizendo: Senhor, isso não é possível continuar. A igreja não pode ficar desolada, a igreja não pode ficar desamparada. Então, Senhor, nós estamos aqui na brecha, pedindo ao Senhor que Tu restabeleças Jerusalém, que Tu coloques Jerusalém como objeto de louvor na terra. Reivindique o Teu próprio nome, reivindique a Tua própria glória, reivindique a Tua própria santidade, restaura a Tua igreja, Senhor. Restabeleça o louvor do Teu próprio nome no meio da Tua igreja. Essa é a oração que nós deveríamos fazer hoje, meus amados irmãos. Eu quero orar com vocês e pedir que Deus, por sua bondade e graça, nos visite neste momento. Curva a sua fronte, por favor. Meu Deus, Tu conheces o meu coração e Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui. Tu conheces, Deus, o estado de cada um aqui. E nós não queremos nos conformar, ó Deus, com a vida medíocre, rasa, superficial, um cristianismo nominal, um religiosismo formal, de nomenclaturas já pré-fabricadas, onde a nossa comunicação contigo não passa de palavras mecânicas, sem um despejar da alma, sem um derramar do coração, sem um quebrar do coração. Compadece-te de nós, tenha misericórdia de nós, restaura a nossa sorte, ó Deus, visita-nos com as torrentes do Teu Espírito, sopra sobre nós o vento do Espírito Santo, traz sobre nós um despertamento real, genuíno, profundo, que impacte a nossa vida, que transforme a nossa vida, a nossa realidade, e que a Tua igreja seja restabelecida, para que o mundo olhe para ela e veja que ela é uma coroa de glória na Tua mão. Oh meu Deus, reivindica a Tua própria santidade e a Tua própria glória na vida da Tua igreja, e restaure a Tua igreja para o louvor do Teu nome. Reaviva a Tua obra no decorrer dos anos, ó Senhor, e traz glória ao Teu próprio nome na vida da Tua igreja. É a nossa súplica, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.